Olá pessoal, tudo bem com vocês? Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Eu quero agradecer a vocês por tudo. A princípio, esse canal que aos poucos ele está se incorporando, ele está crescendo, ajudando muitas pessoas a pensarem, ajudando muitas pessoas a raciocinarem e entenderem que a religião, as religiões são prisões mentais. Só que esse vídeo é um vídeo diferente, um vídeo especial que eu gostaria de agradecer a um cidadão, agradecer mesmo de coração, que tem um canal maravilhoso na internet. É um cara que não se expõe muito, mas ele fala pouco, mas fala as verdades, que é o Eustáquio Plesley. O amigo Eustáquio Plesley do canal Eustáquio Plesley. Eu agradeço porque foi um cara que ajudou a lapidar o meu ateísmo. Eu costumo dizer que existem dois tipos. Bom dia! Hoje são 29 de outubro de 2022, sábado, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse o 18º vídeo da série é uma análise sobre os dois relatos lendários acerca da criação que estão em Gênesis, primeiro livro da Bíblia cristã. Estou fazendo uma pequena série mostrando erros e ingenuidades nos dois relatos. E esse, o 18º vídeo. 18. E vamos trazer mais um erro, o 21º erro. Antes aqui um lembrete. Hoje, sábado, dia 29 de outubro, o jogo Flamengo e Atlético do Paraná, Atlético Paranaense, a final da Copa Libertadores. A Rede Globo de televisão não transmitirá o jogo. O SBT, de Silvio Santos SBT, sim, transmitirá o jogo às 17 horas, 5 horas da tarde. Então, gente, vamos lá ao 21º erro que está nos dois relatos lendários da Bíblia. Vamos lá. Leitor amigo, estou fazendo uma rápida análise sobre algumas passagens bíblicas acerca da criação, que está presente nos dois relatos de Gênesis. Até agora, em 17 vídeos, apresentei 20 erros muito ingênuos. Ei-los. O primeiro erro: o sol criado depois da terra, das águas, das plantas e das árvores. O segundo erro: a lua, um luzeiro criado para iluminar a terra durante a noite. Terceiro erro: as estrelas criadas também para iluminar a terra. Quarto erro: plantas e árvores criadas antes do homem no primeiro relato, e o contrário no segundo relato. Quinto erro: homem e mulher criados ao mesmo tempo no primeiro relato, e o contrário no segundo relato. Sexto erro: animais irracionais criados antes do homem no primeiro relato, e o contrário no segundo relato. Sétimo erro: o dia e a noite sem a existência do sol. Oitavo erro: as águas surgindo antes da existência do sol. Nono erro: a existência de águas acima dos céus. Décimo erro: os animais domésticos segundo sua espécie. 11º erro: plantas e árvores terrestres criadas antes dos animais aquáticos. 12º erro: o universo criado em 6 dias. 13º erro:
a existência das aves antes da existência dos animais répteis. 14º erro. O homem e os animais da terra eram vegetarianos, não comiam carne e eram inofensivos. 15º erro. O primeiro homem que surgiu na terra era agricultor. 16º erro. As aves voam sobre a terra. 17º erro. Um único homem colocou nomes em todos os animais. 18º erro. Os animais da terra moravam no jardim do Éden. 19º erro. O morcego é uma ave. 20º erro. Antes de Adão e Eva, os animais não adoeciam e não morriam. Para esse vídeo, mais um erro. O 21º. Eis o erro. Adão e Eva viviam com os dinossauros no jardim do Éden. Cristãos evangélicos e protestantes, diferentemente dos católicos, são criacionistas, ou seja, leem ao pé da letra os dois relatos lendários sobre a criação que estão na Bíblia, no livro de Gênesis. Pastores evangélicos, alimentados pelo absurdo, dizem aos fiéis que Adão e Eva conviviam com os dinossauros no jardim do Éden, na maior tranquilidade. Por favor, leitor, não ria, porque está atrapalhando minha concentração aqui. Por favor. Você sabe, leitor, de onde esses pastores tiraram essa ideia? No primeiro relato lendário sobre a criação, que começa no capítulo 1 de Gênesis, é dito que, após cada criação, o Deus hebreu ficava muito feliz. Daí a expressão, entre aspas, e viu Deus que isso era bom. Entendeu, leitor? Depois de cada coisa feita pelo Deus hebreu, aparece a expressão acima. Então, os pastores evangélicos dizem que Deus fez tudo perfeito, sem defeito de fabricação, e fez tudo isso para durar eternamente. E aí, Deus criou um jardim, colocando nele o homem Adão, a mulher Eva e todos os animais da terra, inclusive os dinossauros. Todos os dias, as diferentes espécies de dinossauros se aproximavam do casal Adão e Eva, recebendo beijos e carinhos. Nenhum animal adoecia, nem morria. Só que tudo isso mudou. Dizem os pastores que Adão e Eva pecaram contra Deus e, por causa disso, o próprio Deus amaldiçoou sua própria criação. E pior ainda, por causa do comportamento de Adão e Eva, o Deus hebreu condenou os animais irracionais e os futuros filhos de Adão e Eva, que nem existiam ainda. Houve uma revolução no jardim do Éden. Os animais irracionais, Adão e Eva, passaram a adoecer e a morrer, e deixaram de ser vegetarianos para se tornarem carnívoros. Você, leitor, está rindo de novo. Por favor, isso me atrapalha aqui. Se você, leitor, for uma pessoa observadora, verá muitos absurdos aqui. Um desses absurdos é o Deus hebreu estendendo as punições de Adão e Eva para os filhos futuros. No mundo antigo, a visão de justiça
era profundamente injusta. Os filhos pagavam pelos erros dos pais. Por isso, esse absurdo está aqui, na doutrina cristã. Adão e Eva pecaram. Com isso, apareceram as doenças e a morte. E tudo isso foi estendido para todos os seres humanos, que nem existiam ainda na época. Percebeu a loucura cristã, leitor? Para que você entenda melhor a injustiça da lenda bíblica, trago aqui um caso real. No dia 9 de junho de 2019, na zona sul de São Paulo, Paulo Cupertino Matias matou 3 pessoas. Rafael Miguel e os pais deste, João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel. 13 tiros. Esse caso ganhou repercussão nacional. Por que Paulo matou Rafael e os pais deste? Matou os 3 porque era contra o namoro do rapaz com sua filha, Isabel Tibequerani. O assassino fugiu durante um bom tempo, mas hoje está preso. Sua filha Isabela, desde a data do crime, não fala mais com o pai. O odeia por ter praticado tamanha maldade. Pois bem, agora eu lhe pergunto, leitor, a filha do assassino Paulo não teve participação alguma nas mortes. Ao contrário, odeia o próprio pai por ter praticado as barbaridades. Imagine agora, leitor, a polícia prendendo a filha por causa do comportamento de seu pai. Paulo Cupertino matou 3 pessoas. Está preso. Logo, sua filha deve ser presa também porque é filha. Herdou a maldição do pai. Seria uma loucura, não é mesmo, leitor? A filha sendo punida por causa do que seu pai fez. Pois esse absurdo está na doutrina cristã do pecado original. Adão e Eva pecaram, foram punidos. Logo, as punições foram estendidas para seus filhos. É a mesma loucura. É a mesma loucura. Paulo Cupertino pecou, foi preso. Logo, a punição será estendida para sua filha, que deve ser presa. Isso é o cristianismo, leitor. Resumindo, o quadro fica assim: absurdos do cristianismo. E aí temos à esquerda a relação entre pais e filhos. E à direita aí, os animais irracionais e o homem. À esquerda, a relação pais e filhos. O cristianismo diz: os filhos sendo punidos pelo comportamento de seus pais. Os filhos de Adão e Eva, recebendo a maldição que caiu sobre Adão e Eva. Entendeu? Isso aí é o cristianismo. Os filhos sendo punidos pelo comportamento de seus pais. E à direita aí, outra visão errada do cristianismo, dizendo que os animais irracionais aí, os animais irracionais, sendo punidos pelo comportamento do homem. E veja agora o outro absurdo. Pastores evangélicos, que são criacionistas, dizem aos fiéis que, antes do pecado de Adão e Eva, todos os animais não comiam carne e não morriam. Após o pecado do casal, os animais passaram a comer carne e a morrer. Ou seja, a maldição endereçada a Adão e Eva se estendeu até aos animais irracionais, que são irracionais, não sabem o que fazem. Mais um absurdo do cristianismo. Percebeu a loucura? O que é que os animais irracionais têm a ver com a desobediência de Adão e Eva?
É loucura punir animais irracionais por causa do comportamento de um ser humano? Segundo pastores evangélicos, os animais irracionais passaram a comer carne e a morrer por causa dos pecados de Adão e Eva. Isso é uma idiotice humana que está nas lendas bíblicas. Suponha, leitor, que você, um cristão, possua um gato em sua casa. E aí você comete um pecado, sendo castigado por seu Deus. E aí, seu Deus resolve castigar também seu gatinho. Miau, miau, miau. Você vai ficar revoltado. Onde já se viu castigar um animal irracional por causa do comportamento de um ser humano? Entendeu, leitor, o absurdo nessa ideia cristã? E o erro está na afirmação de que Adão e Eva, no jardim do Éden, conviviam com os dinossauros. Mais uma maluquice cristã. Logo de início, Adão e Eva nunca existiram. Isso é lenda. História criada por um escritor hebreu para passar uma mensagem. Por isso mesmo, por ser uma história inventada, está repleta de erros e ingenuidades. De acordo com inúmeras provas científicas, o homem, quando apareceu na Terra, não encontrou sequer um dinossauro. Milhões de animais haviam morrido antes de o homem surgir. Entendeu, leitor? Os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Os primeiros humanos apareceram há 2 milhões de anos. Portanto, o homem teve, entre aspas, sorte. O homem teve sorte por não ter encontrado um dinossauro vivo. A lenda bíblica é muito infantil por afirmar que, antes de Adão e Eva, todos os animais estavam vivos e não morriam. Somente depois do pecado do casal é que os animais passaram a morrer. Só mesmo pessoas extremamente ingênuas para acreditar numa maluquice desse quilate. Mais um vídeo e muito obrigado.